Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda. Pimenta Pimentinha também no Confiança Aquário. São duas lojas para melhor atender você e toda a sua família. Moda do 0 até os 16 anos é na Pimenta Pimentinha. Então você já sabe, agora apresentei no Natal e fique na moda o ano todo com a Pimenta Pimentinha. Ao meu lado ele, Francisco Agostinho Júnior, doutor Francisco, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, Universidade de Marília, e está aqui conosco para falar sobre o que ele mais gosta de falar, os cuidados com as crianças. E por isso nós estamos aqui para falar os cuidados que nós devemos ter, não só com as crianças, mas com o calor também, ou no calor. Doutor Francisco, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Já mandei um boa noite, agora você segue. Que bom, Marcos. Muito boa noite a você, telespectador que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Realmente a gente está vivendo o mês de dezembro, muito próximo de iniciar o verão, mas a gente já sente os reflexos de uma temperatura mais elevada, e aí a programação de cada família realmente é desfrutar do tempo quente, do tempo com mais liberdade, do tempo em que as crianças ficam mais à vontade, elas podem passear, podem uma programação da praia, do campo, enfim, as férias das crianças sempre levam as famílias, junto com o clima favorável da liberdade, pouca roupa, as crianças ficam mais no sol. Então, realmente você tem nessa época, Marcos, alguma coisa assim que a gente precisa lembrar alguns cuidados, porque há liberdade, as crianças brincam mais, estão fora da escola, e aí realmente nós precisamos, como pediatra, como profissional, a mostrar e a lembrar a você de algumas coisas que possam tem que tomar cuidado para diminuir a possibilidade de algum acidente, de riscos, etc. Que, aliás, de acidentes que acontecem nessa época com mais facilidade, né? Pois é, e como acontece, né? Por isso que a gente chama a atenção hoje para falar exatamente sobre esse assunto. E até porque a gente sabe que nunca é demais falar. E quem nos assegura isso e está com a gente nisso são os avós. Eles sabem, olha, tem que orientar mesmo, porque pai acaba se esquecendo às vezes. Distrai, né? Brinca junto tal, e acaba realmente permitindo. Também você tem sempre um vô, uma avó por perto. Por perto, né? Claro, e os avós estão sempre. Eu não muito, porque o meu neto está né? sempre longe, né? Mas eu queria estar mais perto. Mas você já cuidou muito dos filhos. É verdade, né? é verdade. Então tem muita experiência nisso. Mas a gente, como profissional, a preocupação é evitar, Marcos, que haja acidentes. E nós, nessa época, acabamos atendendo certas situações evitáveis. Verdade. Né? E aí nós temos que lembrar para exatamente a família ter aí um donzinho a mais, um tonzinho a mais de cuidado para evitar aquelas situações mais difíceis. E nós vamos começar falando da pele das crianças, Marcos. Você sabe que realmente precisa de uma certa proteção. Nós vamos explicar como é que funciona a coisa e aí nós vamos tomar cuidado com o calor, com o sol, esse sol que às vezes aí queima, traz problemas para as crianças, coisas que até com o adulto, né? Mas o que importa para a gente são as crianças, é evitar algumas situações da época do ano. Então nós vamos contar com a tela para falar alguma coisa sobre como é que a gente funciona e aí a pele das crianças, Marcos, ela tem algumas características que são um pouquinho diferente dos adultos.
Você olha para um bebezinho, não precisa nem assim ser profissional, né, Marcos? Para dizer que ela é mais sensível do que a pele de um adulto. Então, se você pega um bebê, se a gente olha lá desde o recém-nascido, aquela pele úmida, aquela pele gostosa. É verdade. Mas, há pessoas que nem pegam as crianças, né? Acham as crianças tão delicadas, a pele tão sensível. É verdade, tem medo. Isso realmente, ela é assim. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem uma camada córnea, camada de proteção menor, ela é menos espessa. E aí ela apresenta menor produção de óleo pelas glândulas sebáceas, enfim, tem algumas coisas funcionais, menor produção de suor, e aí realmente você acaba tendo uma pele mais sensível. É sobre isso que a gente quer lembrar, que a criança tem uma pele mais sensível. E é claro, quanto menor a criança, essa sensibilidade acaba sendo maior. Então, vai bater o sol, as crianças às vezes estão lá, são crianças já que correm, que brincam, estão na praia, tal lá, e vem um sol forte, né, Marcos? E vem esse sol aí que realmente acaba preocupando. Mas quando você tem um coqueirinho assim, até a tampa de vez em quando, mas tem hora que nem coqueiro uma tem. Sombrinha, né? Mas nem sempre isso é possível. E a gente quer mostrar exatamente esses cuidados com o calor que você tem nessa época. Porque você sabe assim, que as crianças, elas brincam bastante. Só que você tem, o sol emite assim, radiações eletromagnéticas, como a gente pode ver na sequência. É claro que o sol tem brilho, tem luz, e uma das coisas que faz parte desse contexto, desse maravilhoso astro que é o sol, são as radiações eletromagnéticas. E aí, Marcos, a gente classifica em duas. Se a gente olhar para a tela aí, a gente vê lá ultravioleta A e ultravioleta B, certo? Então isso é interessante saber, porque isso tem relação com aquilo que pode acontecer na pele da criança, repito, do adulto, mas para nós interessa muito essa ação desses raios ultravioletas na pele das crianças. Há uma ação muito benéfica. As radiações eletromagnéticas são interessantes. Os raios ultravioletas, Marcos, a gente tem na pele uma substância chamada provitamina D, certo? E quando bate o raio ultravioleta, ela se transforma em vitamina D. Então a gente pede muito para as crianças irem para o sol nessa época para aproveitar esse fato. Por que é bom a vitamina D? Para evitar raquitismo nas crianças. Olha só a importância. Certo? A importância disso. Agora observem nessa imagem que está aí, que você tem os raios ultravioletas do tipo C, do tipo B e do tipo A. O que nós mostramos na imagem anterior foi A e B. Por quê? Porque, veja, você vê em azulzinho ali no meio da tela, o telespectador pode ver, você vê que tem uma faixa azul. Isso é a camada de ozônio. E sabe, Marcos, esses raios ultravioletas do tipo C não atravessam os raios, a camada de ozônio. Então eles não chegam aqui para a gente, certo? Agora, o que chega é B e A, certo? O ultravioleta B, ele é parcialmente ainda, se o telespectador com detalhe olhar para a tela, ele vai ver que ali as flechinhas são menores que estão chegando na tela do B, enquanto que do A chega aí intensamente, mais forte. Esse C é muito nocivo, então por isso que todo mundo se preocupa com a camada de ozônio, certo? E a camada de ozônio filtra uma parte do B, mas o A passa livremente e atinge a Terra, atinge aqui a gente diretamente. Então, o fator de proteção é o filtro solar, a camada de ozônio natural, e nós que estamos aqui embaixo temos que nos proteger. Mas para o C não existe proteção contra esses raios ultravioleta C. Agora, felizmente eles não chegam aqui embaixo. Agora, os filtros solares comerciais possuem fatores de proteção contra ultravioleta A e ultravioleta B.
Então, esse é o esquema que a gente quer lembrar, por que nós vamos falar da pele do bebê, no sentido de proteger essa pele, e aí, por essas ações. Veja, no slide seguinte, Marco, nós temos ultravioleta C, esquece ele, mas eles são os mais perigosos, mas felizmente não chegam. E aí todo cuidado, todo mundo fala, olha, não pode destruir a camada de ozônio, você já ouviu isso, né? Muito, né? Por causa desses raios ultravioleta C. Agora, o B e o A, eles chegam, mas vejam, eles têm a sua utilidade. Mas o B, por exemplo, está lá, o telespectador pode observar, ele penetra nas camadas superficiais da pele e causam as queimaduras, Marcos. Então, se você se expõe muito, você vai acabar recebendo um excesso de raios ultravioletas do tipo B, que são responsáveis pelas queimaduras, pela insolação e até a predisposição ao câncer de pele. Então é por isso que a gente tem que proteger. Aí o B. Agora, o A, ele atinge as camadas mais profundas da pele. Ele é o responsável pelo bronzeamento, então aí o bronzeamento que se faz, as mulheres gostam, pelas manchas, o envelhecimento precoce, então a gente não pode tomar isso. O envelhecimento precoce é com a gente mesmo, a preocupação é com a gente. Nós não queremos. Quer dizer, nós não queremos, e você que é papai aí também não quer envelhecer precocemente. Não, e não quer que os filhos envelheçam precocemente. Então a gente, para os dois, tem que tomar cuidado, porque o A também é responsável por uma coisa assim que você também não gosta, Marcos, e as mulheres gostam menos, pelas rugas. E segue a próxima. A flacidez. Agora, camada mais profunda, o A é responsável pelo câncer de pele, certo? Então, veja, o A tem os seus efeitos benéficos, o B tem os seus efeitos benéficos, mas há efeitos nocivos. Então, nós temos que tomar cuidado com os raios ultravioletas A e B em relação às crianças, mas em relação aos adultos. E a gente vai falar isso, como proteger, o que isso pode fazer, para que a gente dê uma noção assim, realmente do que acontece na pele do bebê e por que você deve proteger. Nós vimos aí até câncer de pele, etc., as queimaduras, mas a gente vai para o intervalo, né, Marco? E a gente segue para falar sobre isso. Rapidinho, o intervalo a gente volta na sequência com o Mundo da Criança de hoje, falando dos cuidados com o calor. Então fique atento aí, a gente vai rapidinho para o intervalo e na sequência tem mais. Até já.